Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 18 de janeiro. A procura por testes de Covid pelo país. No Rio de Janeiro, centenas de pessoas formaram filas nos postos de atendimento. O primeiro dia de testes grátis para a Covid em farmácias do Distrito Federal teve desinformação e falta de testes. Violência no interior de Minas. Bandidos invadem um pronto-socorro em Itabira e matam pacientes a tiros. E ainda os estragos provocados por um vendaval no Rio Grande do Sul. Agora no Brasil TV. A variante Ômicron provocou uma corrida aos postos de testagem em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, quem tenta fazer um teste pode ter que encarar longas, gigantescas filas. Um carro atrás do outro, por metros e metros. A fila no drive-thru do posto de testagem do estádio do Engenhão, na zona norte do Rio, estava assim hoje cedo, antes mesmo de abrir. Em São Gonçalo, na região metropolitana, outra fila gigantesca para fazer o teste da Covid. Aqui a espera era em pé. Muita gente trouxe cadeira de casa. Eu acompanhei a situação do alto do Globocop. Olha só essa fila, o quanto que a gente teve que movimentar. A câmera ainda não chegou ao final dessa fila. A gente fica pensando quanto tempo essas pessoas vão ter que ficar nessa fila para conseguir fazer o atendimento. Na Pavuna, na zona norte do Rio, o novo centro de testagem da prefeitura também estava cheio. Nessa escola do Leblon, na zona sul do Rio, um contraste. Aqui não tem tido fila. O Michael conseguiu fazer um teste hoje num posto da Zona Oeste. Deu negativo. Eu fui o 29º da fila, mesmo chegando às 7h30 da manhã, e só consegui realizar meu teste às 9h30 da manhã. Existe uma fila longa, mesmo com um atendimento realizado por 3 técnicos de enfermagem. E nos postos com agendamento, conseguir um horário é um desafio. Eu não consigo marcar pelo site do governo do estado, sempre dá erro, e acabei marcando pelo particular, R$340, mas só para o dia 25 de janeiro, terça-feira da semana que vem. É assim, enquanto isso, a gente fica aguardando na esperança de não ter nada, nem passar nada para ninguém, né? A procura principal tem sido de pessoas que vêm apresentando sintomas e grande parte tinha razão em se preocupar. Quase 50% dos testes estão dando positivo para a Covid no município do Rio. E outro número que subiu foi o de pacientes internados. No Natal, o Rio tinha 12 internados nos hospitais da Rede SUS, 23 no Réveillon e 329 na semana passada. Essa manhã eram 663. 269 estão em unidades de terapia intensiva. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a maioria tem comorbidades. Cerca de 90% dos internados não têm o esquema vacinal completo. Desses, 46% não tomaram nenhuma dose da vacina. Especialistas afirmam que a vacinação é importante para reduzir a gravidade dos casos. Essa manhã chegou ao estado o segundo lote de vacinas do Ministério da Saúde. São 93 mil doses que devem garantir a primeira semana de vacinação das crianças. Mas em alguns postos faltou vacina. A Secretaria Municipal de Saúde disse que tentou remanejar doses de uma unidade para outra. O João Vitor conseguiu garantir uma dose e era só alegria. Finalmente que eu vou tomar minha vacina, aí eu finalmente vou poder voltar ao colégio normalmente e assim, eu estou muito feliz. Sobre a falta de vacinas para as crianças, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que algumas unidades estão com poucas doses e que além do remanejamento de estoques, iria também retirar 33 mil doses do lote que o governo do estado recebeu. Sobre a demora para agendar os testes, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não deu uma resposta. E a procura por testes de Covid também disparou lá no Paraná. Em Curitiba, o resultado de exames de PCR pela Rede Municipal de Saúde está levando o dobro do tempo para ficar pronto. Em média, o paciente precisa esperar 6 dias. Algumas farmácias já deixaram de oferecer o teste porque não tem em estoque. A Santa Casa, a procura por testes aumentou 616% nas últimas semanas. Neste laboratório aí, a fila de carros começou antes das 6 da manhã. Quem chegou depois das 8 já não conseguiu fazer o teste. 716%, só corrigindo a informação.
Vamos falar um pouquinho sobre o Distrito Federal. A Secretaria de Saúde anunciou que 23 farmácias foram credenciadas para fazer testes de Covid de graça. Mas hoje de manhã, várias delas ainda não estavam oferecendo essa testagem. Em Águas Claras, um cartaz avisava desde cedo: não tem teste. Em Planaltina, também não tinha. No Riacho Fundo, funcionários disseram que ainda seria necessária uma visita da Vigilância Sanitária para aprovar o espaço de testagem. Já na Vila Planalto, um atendente afirmou que ainda não havia sala de testagem nem treinamento para quem vai fazer o teste. Nosso produtor Vinícius Cassella ligou para 2 farmácias, uma em Taguatinga e uma em Ceilândia. A resposta foi a mesma. Bom dia, você está tendo teste de Covid aí? Amigão, ainda não foi disponibilizado o material ainda não. A matéria no site da Secretaria de Saúde sobre o início da testagem hoje foi apagada. E o desencontro de informações continua. O governo tinha anunciado que os testes seriam feitos apenas com agendamento presencial nas próprias farmácias ou por telefone. Mas uma rede que tem 16 das 23 farmácias credenciadas informou que o agendamento será apenas por telefone. Nós ligamos, caiu em uma central e depois de vários minutos a ligação ficou muda. Aguarde mais um pouco, você é o próximo a ser atendido. Teve farmácia em que a testagem começou, como anunciado. Em Santa Maria foram distribuídas 20 senhas para amanhã e 20 para a tarde. No Gama é por agendamento. Nosso atendimento está sendo feito pelo agendamento, pelo WhatsApp e por telefone, justamente para não gerar aglomeração dentro da drogaria, já que o nosso intuito é de ajudar a população. O teste é o antígeno. Ele é realizado como PCR, por suave nasal, aquele cotonete no nariz. Mas o sistema de análise é diferente. Enquanto o PCR identifica o material genético do vírus, o antígeno procura proteínas do vírus. É um teste aprovado pela Anvisa e que deve ser feito por pessoas sintomáticas entre o 3º e o 7º dia de sintomas e por pessoas assintomáticas que tiveram contato com alguém infectado. O resultado sai em até 25 minutos. A farmácia que a gente mostrou há pouco na reportagem, que a Luísa Dolly ligou pela manhã e não conseguiu falar, respondeu que os telefones da rede começaram a funcionar depois do meio-dia. Alguns laboratórios e farmácias de Belo Horizonte estão sem estoque de testes de Covid-19 justamente pelo mesmo motivo, a alta procura pelo exame. Naqueles em que o material para fazer a testagem está disponível, a espera aumentou bastante e os prazos para se obter o resultado também foram ampliados. Filas e mais filas. Esta é a situação que muita gente está enfrentando na capital para fazer um teste de Covid-19. Em alguns laboratórios, o resultado pode demorar dias e isso acaba gerando insegurança em quem está com os sintomas da doença. Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo, mas eu procurei o médico só 3 dias depois e ela me fez uma solicitação de exame. Quando eu fui atendida, a moça me informou que eu só ia conseguir o resultado depois de 6 dias. A gente fica com receio, porque está demorando demais e por mais que o laboratório informou que está faltando insumo, está faltando kit, a gente fica preocupada porque os positivos não vão saber com rapidez que estão positivos. Nesta rede de farmácias em Belo Horizonte, filas em várias lojas. Nesta unidade, que fica na região da Pampulha, quem precisou fazer o exame para detectar a Covid precisou esperar bastante. Em outra farmácia, no bairro Cidade Nova, região nordeste da cidade, mais filas. A mesma situação se repetiu neste ponto de testagem na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro. Espera também nesta outra drogaria, no bairro Estoril. Por aqui, as pessoas chegaram antes do horário previsto para o início da realização dos testes. Em outra rede de drogarias, há falta de testes, que, segundo a empresa, estão sendo repostos de acordo com a chegada do material. Alguns laboratórios estão oferecendo o exame conhecido como RT-PCR apenas com agendamento. Na rede municipal de saúde, a prefeitura diz que tem estoque, mas que a demanda tem aumentado nas últimas semanas. Se detectado qualquer sintoma, o isolamento é fundamental, mesmo sem a realização ou o resultado do exame. É importante lembrar que as pessoas que estão com o quadro gripal, elas devem já adotar medidas de quarentena e isolamento, e antes do teste ser feito e antes do resultado do teste ser liberado.
Em Belém, um aumento da procura por testes de Covid também provocou filas pela manhã. Quem conta pra gente é o Ingo Miller. Em Belém, a procura por testes de Covid gerou filas nas unidades básicas de saúde. Isso aconteceu porque, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos de síndrome gripal na capital paraense aumentaram 120% entre os meses de dezembro e janeiro. Naturalmente, a busca pela testagem aumentou e, com isso, faltaram testes para atender todas as pessoas que chegaram a esperar horas na fila, inclusive se queixando de estarem juntos de outros pacientes que poderiam ou não ter a doença. De acordo com a Prefeitura de Belém, não existe falta de kits de testagem no município. O que pode acontecer é, por conta dessa intensificação da procura, faltarem testes em alguns lugares pontualmente. Mas a Prefeitura disse que vai repor os testes que estão em faltas em todas as unidades básicas de saúde. O governo do estado também anunciou que vai inaugurar 4 pontos de testagem na região metropolitana de Belém. Ingo Miller para o Brasil TV. E começou hoje em Mato Grosso do Sul a imunização das crianças indígenas na maior reserva urbana do país, que fica em Dourados. As informações com o Caio Nogueira. Olá, aqui em Dourados começou nesta terça-feira a vacinação para as crianças indígenas com a Pfizer pediátrica. Aqui é por livre demanda, ou seja, quem tem de 5 a 11 anos pode tomar a vacina contra a Covid. É importante que as crianças estejam acompanhadas dos pais, tragam o CPF e também a carteirinha de vacinação. Aqui em Dourados existe a maior reserva indígena urbana do país, com cerca de 19 mil indígenas, de acordo com informações do IBGE. Nestas primeiras semanas da vacinação para as crianças, o DICEI, o Departamento de Saúde Especial Indígena, espera imunizar até 30% das mais de 2.000 crianças indígenas que existem aqui na reserva, onde conta com 2 aldeias, a aldeia Jaguapiru e também a Bororó. Caio Nogueira, de Dourados, para o Brasil TV. Mais 3 capitais brasileiras começaram a vacinar as crianças contra a Covid-19 hoje. Em Natal, as crianças foram recebidas em clima de festa, com palhaços e personagens infantis. Ao longo da manhã, uma longa fila se formou, tudo para garantir uma das 4.550 doses disponíveis na cidade. Sérgio encarou a agulha e ganhou o certificado de herói. É a primeira vez que a gente entra dentro de um shopping desde o início da pandemia. Ele estava ansioso justamente porque tudo que ele queria fazer, ele dizia, só depois da vacina. E agora ele vai poder voltar um pouco mais à normalidade, vai poder ir para a aula presencial, fazer as terapias presencial. Para facilitar o acesso à população, a Secretaria de Saúde de Natal definiu 2 pontos de imunização exclusivos para as crianças, além das unidades básicas de saúde. Eles foram instalados nos 2 maiores shoppings de Natal e vão funcionar até mais tarde. Esse aqui, onde estamos agora, vai ficar aberto até às 9 horas da noite. Eu estava muito ansioso porque meus pais tinham tomado e eu não. Aí hoje eu consegui tomar. Em Teresina, a vacinação começou pelas crianças com deficiência e comorbidades, indígenas e quilombolas, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Na aldeia Ucaí, que fica na zona leste da cidade, 12 crianças foram vacinadas nesta manhã. Estou aqui entregando um certificado para você mostrar que você é um cidadão. Esse é um ato importantíssimo para a gente conseguir amenizar, controlar a pandemia, e esse gesto de nós, mães e pais que estão aqui, fortalecendo essa união de trazer os nossos filhos, as famílias, para poder se vacinar. O Davi venceu o medo e viu que era só uma picadinha. Eu tava pensando que ia doer, como eu disse, mas não doeu. Pensei que ia demorar, ia ficar doendo, mas não doeu não. Tá feliz? Tô. A previsão da Prefeitura é imunizar ao todo 91 mil crianças. Boa Vista também começou a vacinação hoje. O Rafael encarou a agulha e mandou um recado para os amigos. Meus amigos, tomar vacina salva vidas. E vamos todos lutar para acabar com esse vírus. A mãe dele ficou mais tranquila e aproveitou a ida ao posto para tomar a dose de reforço. Eu estava gripada, né? Aí esperei melhorar para poder tomar junto com meu filho. O sentimento é da gente estar mais seguro e saber que meu filho está protegido é melhor ainda, porque eu sei que ele vai poder ter um retorno às aulas com mais segurança para brincar com seus colegas na escola, com os amigos na rua. A maioria das capitais já está vacinando as crianças contra a Covid. Amanhã, dia 19, Porto Alegre
Alegre vai começar a campanha e Palmas na quinta, dia 20. Apenas Cuiabá ainda não divulgou o calendário. Mas a Prefeitura de Cuiabá informou que vai divulgar esse calendário ainda hoje. O Ministério da Saúde começou a distribuir o segundo lote das doses pediátricas contra a Covid. Entre ontem e hoje, pelo menos 21 estados e o Distrito Federal receberam essas vacinas. Ao todo, serão distribuídas 1.200.000 doses em todo o Brasil. Vamos te contar agora que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou 2 companhias aéreas a voar com uma quantidade menor de comissários de bordo em viagens nacionais. É que muitas tripulações estão sendo prejudicadas pelo avanço da Covid por causa da variante Ômicron. Quem vai explicar para a gente é o Arthur Bernardi. Na prática, as empresas vão ter que reacomodar os passageiros porque também vai ter limite de ocupação de assentos. E esses passageiros podem ser acomodados em outros voos caso, a situação exija aí com menos operadores, menos comissários. Por exemplo, em um avião com capacidade para 186 pessoas, poderão embarcar no máximo até 150 viajantes. As empresas são obrigadas a manter um comissário para cada 50 pessoas a bordo. A Azul, a Gol e a Latam podem agora ter 3 comissários em vez de 4. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, as 3 empresas representam 98% do mercado doméstico de aviação no Brasil. A Azul e a Gol disseram que só pretendem adotar essa medida em caso de extrema urgência. A Latam até agora não se manifestou. O avanço da Ômicron tem causado, além do afastamento de diversos trabalhadores do setor aéreo, tem causado também o cancelamento de vários voos. E esse aumento de casos de Covid, com afastamento de funcionários, também fez com que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo suspendesse hoje o atendimento presencial. Todas as unidades da Justiça do Trabalho vão funcionar de forma remota até o dia 31 de janeiro. As audiências presenciais que já estavam agendadas serão remarcadas, os prazos dos processos eletrônicos continuam valendo e os prazos dos processos físicos foram suspensos até que sejam convertidos para o meio eletrônico. A gente fala agora da violência no interior de Minas Gerais. Olha essa história. 2 jovens foram assassinados dentro de um pronto-socorro em Itabira, enquanto recebiam atendimento. O Lucas Franco é quem tem as informações. Crime que assustou e muito os moradores lá da cidade de Itabira, que fica na região central aqui do estado. Vamos ver essas imagens de câmeras de segurança. Esses 2 jovens que estão na moto da frente, eles aparecem sendo perseguidos por outros 2 homens nessa moto, que vem vindo logo atrás. Segundo as apurações iniciais da Polícia Civil, esses jovens da primeira moto, eles teriam cometido um crime em um bairro lá da cidade e foram perseguidos. Durante o trajeto, eles chegaram a ser atingidos por disparos de arma. Então, os jovens procuraram atendimento no pronto-socorro municipal de Itabira. Enquanto aguardavam para ser atendidos, para serem levados já para a sala de cirurgia, outros homens invadiram a unidade hospitalar e atiraram nesses 2 rapazes de 17 anos que morreram dentro da unidade de saúde. Os 3 suspeitos fugiram logo em seguida. E isso assustou bastante, quem estava no hospital, porque esses 2 rapazes foram mortos na frente de outros pacientes que também estavam ali internados na unidade. Segundo a Polícia Civil, os 3 suspeitos de 20, 21 e 23 anos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. Os policiais também encontraram os veículos usados no crime e também a arma, além de outros objetos que foram encaminhados para a perícia. Agora, a polícia vai tentar descobrir o que motivou este crime lá na cidade de Itabira. Uma das linhas de investigação usadas pelos delegados responsáveis pelo caso seria o tráfico de drogas. Um trabalhador morreu soterrado em Mato Grosso. Gustavo Nolasco é quem tem as informações. Boa tarde. O acidente aconteceu em Santa Carmen, na região norte de Mato Grosso. Raimundo Nonato Correia, de 39 anos, morreu após ser sugado pelos grãos de um silo onde ele trabalhava em uma fazenda. O trabalhador manuseava grãos de milho quando foi sugado e soterrado pelo cereal. Segundo um colega de trabalho que estava com ele no momento do acidente, a vítima estava presa por uma corda que seria usada para proteção. Mas isso não foi o suficiente para salvar a vítima. Raimundo era natural de Pitanga, no Paraná, mas morava atualmente no Maranhão. Eu volto com você aí no estúdio.
e foi extraditado para o Brasil um paraguaio conhecido pelas autoridades como Senhor das Armas. De acordo com as investigações da Polícia Federal Brasileira e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Pedro César Pietro seria o responsável pelo fornecimento de armas para uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. Pietro agora vai responder ao processo no Brasil. República do Brasil. Foi um pedido da polícia brasileira numa investigação de suposto tráfico de armas. Agora foi entregue às autoridades brasileiras para que possa responder ao processo no Brasil. Pietro foi entregue às autoridades brasileiras num forte esquema de segurança na Ponte Internacional da Amizade. O homem apontado pelas autoridades brasileiras e paraguaias como o Senhor das Armas estava preso desde o fim de 2020. Ele foi encontrado trabalhando. Era funcionário da Prefeitura de Cidade do Leste. Na época da prisão, a Polícia Federal afirmou que a detenção de Pietro era um duro golpe na logística do abastecimento de armas da maior facção criminosa do Rio. A seguir, a falta de conservação ameaça um patrimônio histórico no Nordeste do país. Brasil TV de volta, a gente fala do temporal que destelhou pelo menos 2.000 casas no Rio Grande do Sul. 15 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Na beira da estrada, postes de energia e árvores foram derrubados pelo vento. 3 caminhões chegaram a virar. Tirando o susto que já passou, agora tá tranquilo. Dando os materiais aí, mas... Já escutei muito falar que o vento virava caminhão, mas não acreditava, né? O veículo que eu trabalho é um veículo pesado. Estava aí com umas 20 toneladas de carga e achei que não ia virar, mas o vento foi mais forte aí. Segundo a Defesa Civil, na cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, as rajadas passaram dos 70 km por hora. Várias ruas da cidade estão bloqueadas por galhos, postes e fios de luz. O temporal chegou ontem no fim da tarde, depois do calor que passou dos 35 graus na região. Pelo menos 2.000 casas ficaram destelhadas. O apavoramento foi muito grande. Nunca na minha vida eu vi esse desastre, assim, foi terrível, meu. A gente está agora no pátio de uma escola que é a maior aqui do bairro. Muitas telhas estão por aqui, isso porque o vento arrancou parte do telhado. Há prejuízo nos móveis das salas de aula, no ginásio, no refeitório. Segundo a direção da escola, 80% do prédio foi danificado. O vento também derrubou as paredes e o teto de uma igreja, construída há menos de 2 anos. Nem é ferro retorcido, é isso que chama atenção. Não é ferro partido, parece que alguém veio e cortou com uma serra. Apesar dos ventos fortes, ninguém ficou ferido. E depois de todo o prejuízo, teve fila em lojas de material de construção. Moradores foram comprar telhas para recuperar as casas. A prefeitura decretou situação de emergência e informou que está prestando auxílio às famílias atingidas, principalmente com a distribuição de lonas. A história do Rio São Francisco, em Sergipe, pode ser contada pelas canoas que navegam ali pela região. Mas uma parte muito importante desse patrimônio está ameaçada. Uma imensidão verde esmeralda. A maior beleza do mundo está aqui no Velho Chico. É um colorido que faz do Rio São Francisco o lar das canoas. Foi zelando o que herdou que Erivaldo mantém até hoje o orgulho do pai. Como se fosse minha casa, né? Eu chego aqui de manhãzinha, pegou o que faço é passar o pano, olhar se está fazendo água em algum canto para tomar, para ajeitar, para não deixar, né, afundar, Deus o livre, né? Essas canoas têm no casco, na vela, o saber da gente simples que, através de gerações, transformou a paisagem. E entre tantas embarcações, uma em especial guarda a história de outros séculos. Eram centenas de canoas como essa, a canoa de tolda. Com o tempo, muitas afundaram, outras foram desmontadas. Restou apenas a Lusitânia, que se tornou patrimônio histórico nacional. Mas está assim, sem a conservação necessária para voltar a navegar pelo Rio São Francisco. Enquanto navegou majestosa, Lusitânia impressionava.
Era a coisa mais bonita que a gente tinha no Rio São Francisco. A canoa é a última original da época do Brasil colônia. O nome tolda vem dessa cobertura, a casinha do comandante. Há 20 anos foi comprada de um pescador desta região pela ONG Canoa de Tolda. Reinou absoluta enquanto era mantida por doações. Todos os recursos para poder realizar a manutenção, a conservação da Lusitânia eram através de doações, que infelizmente foram definhando, e editais públicos que sumiram, né? Essa é uma realidade da nossa cultura. Definhando lentamente, afastada do rio, o companheiro de sempre, Lusitânia está à venda. Foi o jeito encontrado pela ONG para não ver o patrimônio afundar. A canoa de tolda Lusitânia é um instrumento único, não é um objeto qualquer. Seria um empobrecimento para todo o país, a perda para toda a cultura nacional, para a história, né? Se nós, por uma tragédia, perdêssemos esse exemplar que é a canoa Lusitânia. Nós procuramos o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, mas não tivemos uma resposta. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, famoso JN, às 8h30, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.